e eu não quero que esse ano seja igual. Quando você entende que a vida é uma prova, te dá conta de que nada é insignificante. Olá, gente! Começando mais um vídeo por aqui. E esse vídeo, na verdade, ele vai começar assim, bem por acaso, assim, na surdina, porque eu creio que as coisas elas acontecem como tem que acontecer, nada é à toa pra Deus. E, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que comecei a ler este livro aqui, que é Uma Vida com Propósito. Por quê? A minha amiga Jaque, ela me mandou mensagem falando que um grupo que ela participa ia começar a ler esse livro e tudo mais. E aí, esse é um livro que eu tenho vontade de ler há bastante tempo, porque eu já tinha ouvido recomendações dele e tudo mais. E, por acaso, que não foi por acaso, alguns meses atrás eu achei ele ali no brechó e comprei. E tava aqui guardado pra eu ler algum momento da minha vida. Esse momento, na verdade, chegou, né? Que é hoje. E eu comecei a ler ele. E eu quero comentar com vocês. Eu não sei como que vai ser o andar desse vídeo, porque eu percebo que talvez eu vou precisar de mais vídeos pra falar desse livro. Mas o que eu senti é de fazer um diário de leitura e meio que barra devocional, porque eu acho que tem uma puxada mais pra parte devocional também. E queria compartilhando com vocês durante a minha leitura. Esse livro ele é dividido em 40 dias para você ler ele, e é interessante que aqui nas recomendações do autor ele até fala, vou até ler para vocês aqui: não leia essa obra rápida, interaja com os textos, sublime, escreva nas margens as suas próprias ideias. Faça com que ele seja seu livro. Então eu quero ler ele de uma forma bem assim, devagar, mas para realmente absorver. Isso era uma das coisas que eu tava meio insatisfeita no ano passado com as minhas leituras, porque eu tava lendo bastante coisa, mas tava lendo tudo atropelado. E eu não quero que esse ano seja igual. Eu quero ler os livros e eu quero apreciar os livros, e este livro eu creio que vai ser assim um pontapé inicial para esse ano. Então eu quero ler ele bem e meditar e entender e ouvir do Senhor o que ele tem para mim com esse estudo, e acho que vai ser um tempo muito bom e eu vou compartilhando com vocês. O que eu quero compartilhar hoje é o primeiro dia de leitura, e o primeiro dia de leitura ele já começa assim: por que estou aqui na Terra? E esse primeiro capítulo ele falou muito sobre que tudo começa em Deus. Como a gente é equivocado em pensar, e isso é uma coisa que eu tenho falado muito com o Igor também, e tem sido uma coisa que tem me levado muito a esse caminho de pensar que hoje em dia a gente é muito egoísta e a gente sempre tá falando eu tenho que me amar primeiro, eu tenho que fazer isso por mim, eu tenho que ter um autoconhecimento, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e é tudo sobre o eu e não sobre o outro. E eu acho que a gente tá errando muito nisso, em esse ego tão grande, sabe? E pensar que nós somos mais importantes do que tudo e do que todos, e o que o outro faz ou o que o outro pensa não é importante.
Então, esse primeiro capítulo ele fala muito sobre isso e fala que quando a gente foca em nós mesmos, a gente nunca vai poder encontrar o propósito das nossas vidas. E é interessante que esse capítulo também ele fala sobre quando você precisa de instruções para conseguir entender alguma coisa, um equipamento ou fazer um trabalho que outra pessoa criou. Você precisa do manual, você precisa daquela outra pessoa. E a mesma coisa é pra gente quando a gente tá em busca do nosso propósito e a gente fica incansavelmente buscando em nós, dentro de nós, como muitas palestras dizem. Busque em você, procure a sua melhor versão, ou faça isso, ou faça aquilo, você é isso, você é aquilo. A gente deixa de buscar naquele que nos criou, e isso me deu uma clareza de que às vezes a gente fica correndo atrás do rabo, porque seria tão mais fácil a gente ir buscar direto naquele que criou a gente e perguntar pra Deus o porquê que eu tô aqui, em vez de ficar por nós mesmos, buscando uma coisa que a gente nem criou. Nós não criamos nós mesmos, nós não nascemos por nossas próprias contas. Coisa que virou uma chavinha na minha cabeça. E o ponto principal desse primeiro capítulo é fazer a gente refletir sobre a questão de que as coisas não começam em nós, as coisas começam em Cristo, as coisas começam em Deus, e é de lá o nosso ponto inicial, buscar, perguntar, porque se a gente continuar andando sozinhos, a gente não vai encontrar nada, a gente não vai encontrar sentido, não vamos viver uma vida que nos traga contentamento, porque a gente não vai estar fazendo aquilo que a gente foi chamado para fazer. Esse foi o primeiro capítulo. Eu não sei, talvez eu tenha que dividir ele em 1000 vídeos, mas que eu queria compartilhar com vocês como vai ser essa jornada, porque eu creio que não é à toa o momento em que eu recebi a mensagem hoje, até eu ter comprado esse livro meses antes e, enfim, sendo surpreendidos. E amanhã eu volto pra falar mais um pouquinho do que eu li e entendi no capítulo de amanhã. O Senhor sabe tudo sobre mim. Viu os meus ossos sendo formados, quando eu crescia sem ninguém ver. Os seus olhos me viram, quando ainda não tinha forma. Salmo 139, 15 e 16. Bom dia, gente. Na verdade, já boa tarde. E acabei de ler o capítulo de hoje. E o capítulo de hoje nada mais é do que o Não Somos um Acidente. Esse capítulo de hoje me levou a pensar em várias questões, mas a que eu quero compartilhar com vocês. Algumas vezes a gente não vê sentido no nosso jeito de viver, ou às vezes a gente fica pensando que não tem muito propósito, não dá valor em quem nós somos e porque nós viemos para essa terra. Muitas vezes até porque não ter sido planejado e tudo mais, porque hoje em dia se fala muito, você tem que planejar um filho, você isso, você aquilo. E eu mesma fui muitas vezes levada nesse quesito de que, então, uma criança que não foi planejada não tem valor, e ela tem valor. E é esse o ponto que eu quero chegar aqui, que não importa se a gente foi planejado, se os nossos pais planejaram aquilo ou se eles não nos planejaram, nós fomos planejados por Deus, e esse é o único motivo da gente estar aqui, que a gente foi sonhado antes, mesmo que se a gente foi sonhado pelos nossos pais, ou mesmo que a gente venha sonhar pelos nossos filhos, futuros filhos ou não, a gente foi primeiro sonhado e planejado por Deus. E esse capítulo fala que por a gente ter sido sonhado e planejado por Deus, a gente está aqui por um propósito específico. Muitas vezes aquilo que a gente não dá valor é muito importante para o propósito que Deus tem pra gente. Por exemplo, o nosso aspecto físico, a cor do nosso cabelo, a cor dos nossos olhos, a nossa herança genética, que ainda que os nossos pais não tenham sido bons pra gente,
Aquele ambiente familiar que a gente foi criado e a gente nasceu é muito importante para aquilo que Deus quer fazer na gente e no outro, porque eu creio que, como o capítulo anterior falou, muito não é só sobre nós, mas sobre o todo e sobre o outro. Então, aquilo que eu sou e eu faço não só diz respeito a mim, mas diz respeito a ajudar o próximo também, que eu creio que tudo aquilo que a gente vive, a gente traz uma bagagem emocional, processos que não só vão nos tratar, mas vão tratar alguém que está precisando lá na frente ou durante esse processo. A gente vai conseguir encorajar outras pessoas. Leva a pensar que nada é à toa. E esse capítulo ele finaliza o seguinte questionamento, que quais partes de nós, da nossa personalidade, de uma maneira individual, a gente tem lutado em aceitar. Talvez muitas das coisas que a gente luta em nós, é claro que tem coisas que a gente precisa melhorar porque não é bom, não é pro bem, mas tem questões que são da nossa personalidade ou são do nosso aspecto físico que a gente tá relutante em mudar para agradar e não para entender que aquilo faz parte de um propósito de Deus, para a gente ser usado em determinados lugares que às vezes a gente pensa que não serviria para nada, ou encorajar outras pessoas em aceitar aquilo que elas são. Então, é uma questão para ser pensada aí. E esse foi o capítulo de hoje. Eu pensei em várias coisas lendo ele, mas acho que a principal que eu queria falar era que a gente foi criado do jeito que a gente é, com o cabelo, a pele, as acnes, os óculos, o corpo, da forma que a gente foi criado por um propósito específico. Isso não quer dizer que a gente deixa do jeito que tá. A gente, claro, tem que se cuidar, tem que ser saudável, mas tem coisas que não são para ser mudadas e a gente tá mexendo e brigando com isso por simplesmente uma falta de entender que a gente é perfeito como somos e tem coisas que não precisam ser mudadas, sabe? Pra gente ser lindos aos olhos de Deus. E eu volto amanhã com o próximo capítulo.
Olá, gente. Desapareci e voltei 2 dias depois. Hoje a gente já tá no dia 4 da leitura do capítulo do livro. Mas antes de entrar aqui na leitura, eu queria falar que esse vídeo foi um vídeo de receitinhas também. Leituras, receitas, um pouquinho de uns catados aí do meu dia. Eu fiz 2 receitas que ficou muito boa. Vou até deixar aqui no box a receita pra vocês, que foi um bolinho de coco, low carb, praticamente nada e super saudável e fica bem gostoso. Claro que ele não tem açúcar, pra quem é doceiro, pode ser que não fique muito bom, mas muito bom pra quem tá fazendo alguma dieta. E também fiz antepasto de berinjela. Nossa, eu amo, 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 amo. Na verdade, a receita que eu mais amo é a receita da Isetinha Rios. E a receita dela é maravilhosa. E como eu não tenho ela ainda aqui pra fazer pra mim, e nem vou lá por enquanto, então eu mandei mensagem pra ela, ela me passou a receita e eu comi tanto esse fim de semana, que eu tava até pensando, nossa, eu vou enjoar disso porque eu comi demais. Fiz uma panelada, muito bom também, vou deixar a receita aqui embaixo. E aí, agora, voltando pro que interessa aqui, ontem eu não vim falar do capítulo 3 porque tava na bad. Não tava boa pra conversar, não tava boa pra nada. Então, vou falar hoje do capítulo 3 e 4, um catado daqui das minhas anotações e de tudo que eu entendi. E o capítulo 3, ele começa falando quem é seu guia. Esse capítulo, basicamente, ele vai falar muito sobre quem guia nossas vidas. Muitas das vezes a gente tem alguns guias que não são bons, por exemplo, culpa, amizades que nos guiam para lugares que a gente não deveria ir, ressentimento e alguns outros. O livro ele fala muito sobre isso, que a gente se deixa levar por essas coisas e não deixa que Deus nos guie, não deixa que Deus trabalhe nas nossas vidas. Aquele que sabe o todo e não só agora e daqui pra frente. Ele vê o todo e sabe todas as situações. Quando a gente é guiado por coisas que não são pra gente, a gente meio que fica sem propósito. A gente anda meio que à mercê dos outros e da vontade dos outros ou da situação que a gente tá vivendo e acaba sem esperança, porque a gente tá fazendo e andando pra um lugar que não é nosso. A gente não consegue encontrar sentido nesse caminho quando a gente se deixa levar, sabe? E ele foca muito em propósito e a gente saber o nosso propósito e fala muito sobre quando a gente é deixado levar ou a gente tá insatisfeito com a nossa vida ou o que a gente tá fazendo, quer dizer que grandes chances daquilo não ser pra gente, a gente tá andando num caminho que não é nosso e fazendo algo que a gente não foi chamado pra fazer. Por isso essa insatisfação. E aqui tem até um trecho que fala, quando a vida tem sentido, você pode suportar qualquer coisa. Então quando você tá fazendo algo que é seu propósito, você tem vontade de fazer aquilo. E quando você não tem vontade de fazer aquilo, pode investigar que não tá dando bom. E o capítulo 4 que já começa bem interligado, porque aqui é tudo interligado. Fomos criados para a eternidade. Então, já linkado lá com o propósito, com o que a gente tem feito, para onde a gente tem ido, isso nos leva também para a eternidade, porque aqui nessa primeira passagem ele diz o seguinte, que o que a gente faz diariamente é o que nos leva para a eternidade. Então, o que eu faço diariamente nos meus dias é tão importante do que olhar e pensar no fim das coisas. Uma frase do C.S. Lewis que diz assim, há 2 tipos de pessoas, as que dizem a Deus, que seja feito a tua vontade, e aquelas que Deus diz, tudo bem, então que seja feito a sua vontade. E essa frase é bem impactante, porque muitas vezes a gente fica reinando com Deus, e Ele tá nos direcionando para um lugar, e a gente, não, eu quero fazer desse jeito, ou entendo que aquele jeito é o meu jeito. Deus vai deixar que a gente faça, que a gente viva a vida do jeito que a gente quiser, e é por isso que a gente tem o livre-arbítrio. Nem tudo nos convém, né, fazer, mas Deus nos dá a escolha de fazer o que a gente quer fazer da vida. Isso não diz que Ele aceite tudo que a gente faça. Essa frase me leva a pensar que
Poderia ser muito mais fácil se a gente entrega pra ele, aquele que vê tudo e sabe de tudo, quando a gente é guiado por ele, junto com o capítulo anterior que fala, a gente vai direto ao ponto do que a gente precisa ir. E quando a gente se deixa ser guiado por outras coisas, pelo mundo, por sentimentos, a gente vai fazer um caminho muito mais tortuoso, sabe? Muito mais difícil, mais sofrido. Muito bom mesmo, gente. Muito bom mesmo. E amanhã eu volto, se Deus quiser, com o capítulo 5, pra ver o que nos espera. Gente, dia 5 da leitura. E o tema da leitura de hoje foi a vida desde a perspectiva de Deus e não da nossa. E esse capítulo ele vai falar muito sobre provas que a gente passa durante a vida e que às vezes a gente não entende e às vezes a gente não quer passar por elas, porque nem sempre é fácil. E esse capítulo, ele nos traz alguns pontos. O ponto que eu anotei aqui, que foi o que mais marcou pra mim, é que fala o seguinte: quando você entende que a vida é uma prova, te dá conta de que nada é insignificante. Os problemas mais pequenos têm significado para um desenvolvimento do seu caráter. Cada dia é importante, cada segundo é uma oportunidade para fazer crescer e aprofundar seu caráter, para demonstrar amor e dependência de Deus. Algumas provas parecerão pesadas demais e outras você nem vai sentir, mas todas elas têm importâncias eternas. Anotei também um trecho de uma música que eu tô ouvindo ela há umas 2 semanas mais ou menos, e ela fala assim: esse não é o fim, é só mais um capítulo, a alegria está por vir. E eu encerro esses 5 primeiros capítulos encorajando a buscar mais em Deus, ver mais a perspectiva dele. Às vezes alguns momentos difíceis vêm, mas eles são importantes pra gente, pro nosso desenvolvimento, pra que a gente aprenda algo. Eu creio que nada é à toa, então que a gente olhe pra esses momentos que às vezes não são fáceis e veja Deus trabalhando neles. É isso, gente, eu li os 5 primeiros capítulos. Acho que esse vídeo deve ter ficado enorme, então eu vou finalizar por aqui esse vídeo. Vocês ficam com um trecho de como é a leitura devocional desse livro. E até agora 5 dias e Deus tem falado demais, então amei e tô amando e sigo por mais 35 dias, porque são 40 dias lendo esse livro. Então espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!